Isabela, uma jovem de 28 anos, estava voltando para casa tarde da noite depois de um longo dia de trabalho. Era uma noite fria e chuvosa, e as ruas estavam desertas. Ao passar por um beco escuro, sentiu uma presença atrás dela. Antes que pudesse reagir, um braço forte a agarrou e um pano embebido em clorofórmio cobriu seu rosto. Ela lutou por alguns segundos antes de desmaiar. Isabela acordou em um quarto escuro e úmido, amarrada a uma cadeira. Seu sequestrador, Marcos, um homem de olhar frio e calculista, observava do outro lado da sala. Ele era um narcisista patológico, com um sorriso que não alcançava os olhos. Marcos era meticuloso e inteligente, planejando cada movimento com precisão. Ele começou a falar, explicando que havia planejado tudo isso por meses, observando-a e estudando seus hábitos. Isabela sentiu um arrepio de puro terror percorrer seu corpo. Nos dias seguintes, Marcos usou técnicas de manipulação psicológica para quebrar a vontade de Isabela. Ele a mantinha sem comer, sem dormir e a subjugava a torturas mentais constantes. A todo momento, ele jogava com seus medos e inseguranças, tornando-a dependente dele para qualquer forma de alívio. A mente de Isabela começou a se deteriorar, e ela começou a desenvolver um estranho apego a Marcos, vendo como a única constante em sua existência aterrorizante. Marcos alternava entre períodos de violência extrema e momentos de falsa ternura. Ele a castigava severamente por qualquer tentativa de resistência, mas depois a tratava com uma aparente gentileza, oferecendo pequenas recompensas. Isabela, em um estado de confusão mental e emocional, começou a ver esses momentos de gentileza como provas de que ele realmente se importava com ela. A dor e o terror constantes foram lentamente corroendo sua percepção da realidade. Com o passar do tempo, Isabela desenvolveu uma forma distorcida de síndrome de Estocolmo. Ela começou a ver Marcos como seu protetor e salvador, ignorando ou racionalizando seus atos cruéis. Marcos, consciente de sua crescente influência sobre ela, utilizava isso para aumentar seu controle. Ele a convencia de que o mundo exterior era muito mais perigoso do que a vida que ele lhe proporcionava. Isabela, quebrada e sem esperança, começou a acreditar nisso. Em um raro momento de clareza, Isabela tentou escapar. Ela conseguiu se soltar das amarras e correr pela casa. Porém, Marcos, sempre um passo à frente, a capturou antes que pudesse sair. A punição foi brutal, reforçando ainda mais o controle psicológico que ele exercia sobre ela. Isabela, agora completamente subjugada, abandonou qualquer esperança de liberdade, aceitando seu destino com uma resignação desesperada. Isabela descobriu que estava grávida de Marcos. O terror de criar uma criança naquele ambiente tóxico a assombrou, mas ela estava tão quebrada que não conseguiu agir. Marcos viu a gravidez como uma oportunidade para cimentar ainda mais seu controle sobre ela, usando a criança como uma ferramenta de manipulação. Isabela, consumida pelo medo e pela confusão, começou a ver a gravidez como a única coisa boa em sua vida miserável. O nascimento do bebê trouxe um breve raio de esperança para Isabela, mas Marcos rapidamente apagou essa luz. Ele usava o bebê para manter Isabela em linha, ameaçando o bem-estar da criança para garantir sua obediência. Isabela, desesperada para proteger seu filho, submetia-se a qualquer demanda de Marcos. A casa tornou-se um verdadeiro calabouço de horror, onde cada dia era uma luta para sobreviver. Marcos, cada vez mais paranoico e instável, começou a ver ameaças em todos os lugares. A violência se intensificou, e Isabela sabia que a vida de seu filho estava em perigo constante. Em um momento de desespero, ela tentou confrontá-lo, implorando por misericórdia. Marcos, em uma fúria cega, a atacou violentamente. Isabela, em um último ato de desespero, conseguiu feri-lo gravemente, mas não o suficiente para escapar. O tempo passou, e a situação na casa se deteriorou ainda mais.
Marcos, enfraquecido pelo ferimento, tornou-se ainda mais cruel e imprevisível. Em uma noite de tempestade, Isabela viu uma oportunidade para acabar com o pesadelo. Com um misto de medo e determinação, ela tentou tirar a vida de Marcos enquanto ele dormia. No entanto, ele acordou a tempo de se defender. A luta foi brutal e Isabela acabou perdendo, sendo deixada à beira da morte. Quando os vizinhos finalmente chamaram a polícia, atraídos pelos sons de luta, era tarde demais. Isabela foi encontrada gravemente ferida e Marcos foi levado sob custódia, mas o dano já estava feito. Isabela sobreviveu, mas sua mente estava irremediavelmente danificada. Ela foi internada em uma instituição psiquiátrica, onde passou o resto de seus dias em um estado de terror constante, revivendo o pesadelo em um ciclo infinito de dor e desespero. Marcos, embora preso, nunca deixou de assombrar sua mente, e a criança, agora órfã, foi enviada para um sistema de adoção, começando sua vida com uma sombra terrível sobre seu passado.